meus irmãozinhos, minhas irmãzinhas, é sabido por todos a respeito da paixão, do nascimento, paixão, vida, pregação, né, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por ocasião da crucificação, o que havia na época de tão importante para a atenção dos discípulos e apóstolos, enfim, de todos que residiam na região, que sabiam, né, do que a morte de Jesus Cristo. Inclusive, algo bem mais importante até para a sua própria mãe Maria. Eu respondo, eu sei o que tinha de mais importante: a obediência aos mandamentos de Deus. Vejam a seriedade para com as determinações de Deus por parte dos apóstolos, demais discípulos, enfim, o povo daquela época na região. Eles que conviveram, caminharam com Jesus Cristo quase que tempo integral, por 3 anos e meio, ouvindo dele próprio sobre as verdades do reino. Quem dentre os homens, exceto Jesus, saberia mais sobre as coisas de Deus do que os apóstolos? Olhem o que escreveu Marcos após Jesus dar o último suspiro. Tá? Ele escreveu lá, Marcos confere, capítulo 15, versículo 42, ele disse: é chegada a tarde, portanto, era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado. Bom, vai vendo. Após Jesus ser então retirado da cruz, o senador José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo. Tá? E então, antes do pôr do sol da sexta-feira, sepultou Jesus Cristo em um jazigo novo, lavrado nas rochas, que tinha uma tampa corrediça de pedra. E passado o sábado, vocês vão ler aí, se conferir na tua Bíblia, tá ali ó, em 16, verso 1 de Marcos, você vai ver lá, ele escreveu: e passado o sábado, Maria de Magdala, quer dizer, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, que compraram aromas para irem ungi-lo. E aí, continuando no versículo 2, ele diz: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Como vemos, em respeito ao mandamento de Deus, guardaram o sábado e só depois foram no túmulo. Gente, não é o que eu acho, o que o pastor acha, o que o padre acha, o que o teu vizinho acha. Não é a questão de opinião. É assim, a verdadeira palavra de Deus. Gente, nós não temos que discutir o que está aqui. Então, se ele mandou, tanto que chama mandamento, não é para botar o bedelho. O próprio Jesus deixou claro: ou obedecemos a Deus, ou estamos fora do reino. Lucas, inclusive, também escreveu ainda, Lucas, no capítulo 23, 54, ele escreveu: era o dia da preparação, é sexta-feira, tá bom? E iniciava o sábado, o dia de guarda por ordem de Deus, tá bom? Por ordem de Deus, tá aqui, olha, o quarto mandamento, tá? Aí ele completa no versículo 55: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, aqui eu acabei de dizer, a Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, tá? Seguiram também e viram o sepulcro onde o corpo foi enterrado, onde foi posto. Então o que elas fizeram? Tá? Na tarde da sexta-feira compraram aromas, mirra, bálsamos, tá? E aí, continuando ainda, o Lucas, no próximo versículo, no 56, ele então completa, ele diz: olha, e voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. A própria mãe de Jesus, todos os apóstolos, as Marias que eu acabei de contar, todas descansaram conforme o mandamento. Você vê? Nem a mãe dele foi lá. Agora veja, meu irmãozinho, minha irmãzinha, o povo que conviveu com Jesus, que ouviram pessoalmente o seu evangelho, principalmente os apóstolos e sua mãe, a sua própria mãe Maria, deixaram claro de que a obediência aos mandamentos está absolutamente acima de tudo. Alguma dúvida? Meu Deus, alguma dúvida? Repito, o que haveria de mais importante naquele momento do que a preparação do corpo e o velório de Jesus Cristo?
Simples, a obediência às determinações do nosso Pai Santíssimo. E olhem que tudo que se passou no Novo Testamento, inclusive o Evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas, João, assim como as cartas e epístolas dos apóstolos, né, que foram escritas até 70 anos depois da morte e da ressurreição de Jesus. E o curioso é que não há uma, mesmo que minúscula citaçãozinha sobre qualquer mudança no mandamento de Deus para festejar a ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana. E não existe. Até porque a vinda, sacrifício, morte e ressurreição de Jesus nada absolutamente tem a ver com os mandamentos. Os romanos, com a igreja lá, misturaram tudo, misturaram alhos com bugalhos. São coisas diferentes. Se bem que, por outro lado, gente, não há nenhuma restrição bíblica sobre festejar a ressurreição de Jesus. Seria só reservar um dia do ano, como ocorre no caso dos santos canonizados pelo catolicismo, sem, porém, se intrometer nos mandamentos de Deus. Capite? Como disse o próprio Verbo de Deus, Jesus Cristo, a Moisés, lá em Deuteronômio 4:2, não acrescentareis à palavra do que eu vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Se o próprio Jesus determinou isso, porque ele depois desmentiria a si próprio? Por acaso ele mentiu para Moisés? Inclusive, meus irmãozinhos, observem o tremendo contrassenso. Veja, calculem comigo, usa seu QI, não sua paixão. Tá? Olha, veja bem, Jesus Cristo, o Verbo, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós, correto? Foi na sexta-feira que o Cordeiro, que se ofereceu em sacrifício, sob chibatadas, morte de cruz, com seu preciosíssimo sangue, nos libertou do pecado, abrindo, portanto, a nós a oportunidade de fazer parte do seu rebanho de eleitos. Logo, a justificativa da mudança do sábado para o domingo não tem pé na cabeça. Deveria, então, já que vai adulterar o mandamento de Deus, trocar o sábado, então, pela sexta-feira. Percebe? A quem agora se interessa em realmente saber a verdade, vai constatar de que o que realmente aconteceu, em flagrante desprezo à determinação de Deus, a igreja romana, mancomunada com o Império Romano, resolveram meter o bedelho nos mandamentos da lei. Por aí. E no século IV depois de Cristo, mais precisamente no início do ano 300, trocaram o sábado pelo domingo para coincidir com o dia do sol, dia do Deus Invictus, um Deus pagão. Imagine o que Cristo acharia hoje, ou melhor, acha, né, disso hoje. Já mostrei, já falei sobre passagem onde Jesus Cristo deixa claro de que Deus não perdoará a quem interferir nos mandamentos e nas profecias. Quem realmente é bíblico, que não embarca em falácias de homem, sabe do que eu estou falando. Repito de sempre, acorda, meu irmãozinho e minha irmãzinha, enquanto é tempo, em nome de Jesus, amém.